Abra em Romanos 6, capítulo 18 até o 23, nós vamos fazer a leitura, que foi a leitura inicial do culto. Esse estudo hoje é sobre, o estudo é a falsa libertação em Cristo. O que é a falsa libertação em Cristo? Nós estamos vivendo nela. O que é falsa libertação em Cristo? O que é que você acha que é falsa libertação em Cristo? Romanos capítulo 6, verso o quê? 18. Verso 18. Vamos ler a palavra do Senhor? Verso 18 fala o quê? Libertados do pecado, foste feito servo do quê? Da justiça. Falou como homem, pela fraqueza da vossa o quê? Carne. Pois quem assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir a justiça, para o quê? Santificação. Porque quando erreis, servo do pecado, quando eu era servo do pecado, o quê? Estava livre do quê? Da justiça. E que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é o quê? A morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servo de quem? De Deus. Tende o vosso fruto para o quê? Santificação. E por fim, a vida o quê? Eterno. Verso 23. Porque o salário do pecado É a morte. mas o dom gratuito de Deus, É a vida eterna. por Cristo Jesus, Nosso Senhor. por Cristo Jesus, Nosso Senhor. por Cristo Jesus. Nosso Senhor. Aleluia. Minha igreja, o que é uma falsidade, uma falsa libertação em Cristo? O que é a falsa libertação em Cristo? Nós estamos vivendo nela? É uma pergunta agora a você. Reflita assim: o que é uma falsa libertação em Cristo? Nós estamos vivendo nela? Põe a mão assim no seu peito assim. Uma falsa libertação em Cristo. Eu estou vivendo nela, nesta falsa libertação, ou eu sou livre? Amém? Nós vamos aprender isso hoje. Afirmamos que quando recebemos o Senhor Jesus, nós tornamos livre. Mas livre de quê? Livre do quê? De qual propósito nós somos livres? Quando aceitamos Jesus. Quando nós queremos fazer a obra do Senhor, quando nós queremos se entregar de corpo e alma, nós somos livres de quê? Qual é essa libertação que está nas nossas vidas? O que precisamos ser libertos? Para quê? Será que nós estamos nessa falsa libertação em Cristo? Ou nós estamos vivendo conforme a palavra do Altíssimo? Igreja, uma falsa libertação é quando nós sabemos que é pecado, é erro, e nós praticamos. É quando nós lemos a palavra do Senhor e nós olhamos e sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é pecado e nós permanecemos praticando aquilo que é o quê? Pecado. Nós estamos vivendo na falsa o quê? Libertação em Cristo. Porque aquele que é liberto, ele se transforma de dentro para fora. Ele quer ser o quê? Mudado. Ele quer ser o quê? A imagem, semelhança de quem? Do Altíssimo. Por que viver nessa falsa libertação? Por que fingir para as pessoas que estamos libertos, sendo que ainda tem pecado nas nossas vidas, sendo que ainda tem coisas que nos prendem, sendo que ainda tem desejos que
nos prende no pecado e nos prazeres do mundo. E como dizer que eu sou liberto se tem prazeres que ainda me prendem lá fora? Então eu preciso o quê? Sair das coisas que me prendem, sair dessas coisas de imundícia, essas coisas de malícia, para que eu venha ser o quê? Liberto e transformado nesta noite. Porque Jesus, ele veio para me transformar e te transformar. Mas nós que escolhemos se queremos ser livres ou queremos ficar permanecendo preso, aprisionado pelo pecado. O pecado, a consequência dele é o quê? A morte. E a morte sem quem? Sem Jesus. Uma morte o quê? Eterna. Agora com Jesus nós temos o quê? Um dom gratuito de Deus. É o quê? A vida o quê? Eterno. Quando somos o quê? Livre. Quando somos o quê? Liberto para adorar aquele que vive para todo sempre. Então nós precisamos hoje fazer o quê? Um diagnóstico das nossas vidas. Fazer um raio-x, analisar o que tem dentro de nós que precisa ser liberto. Porque se o Senhor diz que é pecado mentir, por que estamos vivendo na mentira? Se o Senhor diz que pecado é estar na prostituição, por que estamos na prostituição? Se o Senhor diz que pecado é fofocar, por que estamos na fofoca? Se o Senhor diz que pecado é levantar o falso testemunho, por que estamos no falso testemunho? E como direi se sou liberto, se eu pratico essas coisas? Então é necessário, nesta noite, nós olhar e dizer assim: Senhor, preciso ser liberto. Preciso ser o quê? Transformado. Preciso ter uma mudança de quê? De vida. Porque o que eu pratico ainda é coisa que o Senhor não se agrada. Ainda eu não sou liberto. Eu preciso de uma restauração. Eu preciso que o Senhor entre e me liberte nessa noite. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Aleluia. Aqui é Paulo falando e dizendo, né? E liberto do pecado, fosse feito o que? Servo da justiça. Quando nós é liberto do pecado, nós agora somos o que? Servo de quem? Da justiça. Essa justiça é onde? No céu. Nós agora pertencemos a quem? Ao céu. Pertencemos ao que? Ao Senhor dos Exércitos. Porque em Mateus capítulo 6, verso 30, o Senhor fala o que? Buscais em primeiro lugar o que? O reino de Deus e o que mais? A sua justiça. Temos que buscar não a justiça da terra, mas sim a justiça que vem do alto. Mas sim buscar as coisas que vêm do alto. O que Deus ele quer comigo e com você nessa noite é uma transformação verdadeira, é uma mudança verdadeira, porque Cristo te chamou para ser liberto, não para andar nós com essa falsidade e dizer que somos libertos e estamos praticando coisas que Deus não se agrada. Eita, aleluia. Então ainda nós não somos libertos. Nós ainda somos estamos escravos do pecado. Ainda somos pecadores. Estamos na prática do pecado. E se nós permanecer na prática, na imoralidade do pecado, a nossa consequência é morrer sem Cristo, porque estamos vivendo numa falsidade, dizendo que somos de Deus, mas ainda estamos com os desejos pecaminosos. Glória a Deus. Precisamos ser libertos. Precisamos ser transformados nesta noite. Precisamos olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu sou livre, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim e por você. O teu sangue puro, carmesim, foi derramado e aspergido sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ser o quê? Livre. Precisamos ser transformados nessa noite. Glória a Deus, eu creio. Abra aí 1 Coríntios 3, Aleluia, Deus. verso 16 e 17. Vou ler um contexto. A falsa libertação em Cristo pode estar presente em sua vida cristã,
E você pode não se dar conta dela. Isto é um perigo muito mortal para quem serve ao Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, verso quanto? 16 em diante. Verso 16 fala: não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. 17. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o quê? Destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? Santo. Nós precisamos cuidar desse templo, que é a morada do Altíssimo. Precisamos olhar, irmão, e ver se tem alguma coisa dentro do nosso templo, dentro da nossa vida, que não deixa as coisas espirituais do céu entrar e se enraizar dentro de nós. Precisamos ter uma mudança nessa noite. Precisamos olhar e dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança hoje. Eu preciso reconhecer que ainda estou vivendo uma falsa libertação. Ainda não sou liberto da mentira. Ainda não sou liberto dos prazeres da carne. Preciso nessa noite ser liberto pelo teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele que destrói o templo de Deus, irmão, nas coisas que Deus não se agrada, o Senhor também vai destruir esse templo. Quando ele voltar, irmão, nós vamos prestar conta de tudo que nós fez nesse tempo para o Senhor dos Exércitos. Porque ele está dizendo que nós somos templo do quem? Do Espírito Santo. E a palavra também fala que ai daquele que destrói quem? O templo do Espírito Santo. Esse templo somos nós. Ai de nós que praticamos coisas que Deus não se agrada. Ai de nós que praticamos aquilo que Deus abomina. Ai de nós, porque naquele grande dia o Senhor vai destruir esse templo. Deus, aleluia, Senhor. Então precisamos viver em quê? Em santidade, sem a qual ninguém verá quem? A Deus. Aleluia. É necessário ser libertos. É necessário nós olhar e dizer: Senhor, precisamos de uma transformação. O Senhor tem vitória para a tua vida, mas é necessário mudar. É necessário mudar a vida hoje. Amém? Vamos ler em Salmo 119, 45. A liberdade em Cristo, eu percebi, a liberdade em Cristo, da qual defrontamos quando o recebemos, e realmente uma dádiva de um Deus de muito valor. Mas quero abrir os vossos olhos para quando tomamos dessa liberdade a uma escravidão da carne. A liberdade em Cristo, da qual desfrutamos quando o recebemos, e realmente uma dádiva de Deus, de muito o quê? Eu estou lendo o contexto só, igreja, não estou lendo o versículo ainda, viu? Muito valor. Mas quero abrir os vossos olhos para quando tomardes desta liberdade a uma escravidão da carne do pecado. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Salmo 119, 45 fala: andarei eu em liberdade, pois busquei os teus quê? Preceitos. Eu andarei em liberdade, pois eu busquei o quê? Preceitos. Buscarei o quê? Busquei o quê? Os seus preceitos. O que Deus está dizendo, o salmista ele está dizendo: ó, eu permaneci livre enquanto eu buscar o quê? Os seus preceitos. Enquanto eu buscar o quê? Os seus mandamentos, os seus estatutos, e eu obedecer, eu serei o quê? Liberto. Eu serei o quê? Transformado pela tua palavra. Aleluia!
Mas se eu dar a ocasião aos prazeres da carne, eu serei escravo da carne. Porque o Senhor tem libertação para você. Passa esses 2 minutos aqui, os 3 aqui, senta aqui para orar para vocês. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Poderoso é o Senhor dos exércitos, Pai. Aqui, ó, na frente. Sem ti eu não somos nada, mestre. Glória a Deus. Aleluia, Rei. Glória a Deus. Amém? Vamos em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Se não acharam, pode olhar lá o manualzinho que vai ter lá onde está os livros. Pode ficar à vontade, irmão. Você precisa entender a palavra. E para entender, nós temos que ler e compreender esta palavra poderosa. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 3. Acharam 3? Verso 16 e 17. O 16 fala: mas quando se converteis ao Senhor, então o véu o quê? Se tirará. 17. Ora, o Senhor é o quê? Espírito. E onde está o Espírito é o quê? O Senhor aí. Aonde está o Espírito do Senhor, ali é o quê? Aí há. Liberdade. Então precisamos nós ser o quê? Livre. Quando nós se convertemos ao Senhor, o véu ele já se rasgou, para nós ter o quê? O livre acesso a quem? Ao Senhor dos exércitos. E o interessante é que a palavra do Senhor fala que quando nós somos livres, libertos, é sinal que o Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia, Senhor. Então, se nós não somos libertos, ainda tem o quê? O Espírito Santo de Deus não está em nós. É preciso nós se converter e ser o quê? Liberto, Senhor dos exércitos. Eu quero fazer grandemente o quê? O teu querer. Meu Deus, eu quero que o Senhor transforme, aperfeiçoe a tua obra dentro desse templo, porque esse templo não é meu. Esse templo é morada do Altíssimo, do Santo de Israel, do Poderoso, vivo e eficaz. Esta Glória morada. a Deus, aleluia. Nós precisamos ter mudança, renúncia. Nós precisamos buscar o Senhor. E dizer: Jesus, ainda tem coisa em mim que precisa ser liberta, mas eu quero que o Senhor more em mim completamente. Arranque essas rapinas, arranque esses desejos, arranca, meu Deus, tudo o que impede eu de te servir. Aleluia. Nós precisamos nessa noite ser o quê? Transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque aonde o Espírito Santo de Deus habita, tem liberdade, tem transformação divina, tem amor com as pessoas, tem amor com o próximo, tem bondade, tem compreensão, tem domínio próprio. A ira ela não pode bater, ela bate retirada, porque agora nós dominamos esse domínio, essa ira que nos quer falar mal, queremos ficar bravo com os irmãos. Nós somos libertos pelo Espírito Santo, porque o Senhor é liberdade. Ele chamou você para ser escravo do pecado, ele chamou você para ser o quê? Livre. E a pessoa que é livre, ela leva a marca de quem? Do Senhor. Amém, igreja? Abra aí João 8,34. Quando recebemos o Senhor Jesus, nós tomamos livres do pecado.
Quando recebemos o Senhor Jesus, nós tomamos livre do pecado. João 8, 34. Quem achou, dá uma glória a Deus. João 8. Glória a Deus. 34. Vamos ler? Respondendo quem? Jesus. Em verdade, vos que todos aqueles que cometem pecado é o quê? Servo do pecado. É forte. Tem como o camarada dizer que é de Jesus e está praticando o roubo, mentindo, roubando, se prostituindo, olhando para aquelas televisão, vendo aquelas mulheres e desejando ela, cobiçando. O camarada não está o quê? Livre. Ele permanece sendo o quê? Escravo do pecado. Aleluia. Porque o liberto e o transformado, irmão, ele olha para o alto. Ele pode sair de dentro da prostituição. Ele passa lá para evangelizar e diz: agora eu sou livre. Ele pode entrar dentro do balcão que saiu do bar, da bebida, das drogas. Ele passa na frente de uma biqueira, na frente de um bar e diz: eu sou livre. E ele diz: ó, meus irmãos, vocês também são, vai ser livre pelo poder do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus, ele quer transformação nas nossas vidas. Abra aí João 1. João 1. Vou ler um contexto aqui. Quando tomamos posse desta verdade, recebemos Cristo em nossa vida. Assim começamos a praticar. Não mais sofremos com falta de domínio próprio, vícios, os pecados e as paixões desenfreadas. Não terá mais domínio sobre o nosso corpo, nossa mente, tomando que prosseguimos amados no relacionamento e obedecemos ao Senhor. Vamos ver em João 1:11. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não Receberam. 12. Mas a todos quanto recebeu, deu ali o poder de ser o quê? Filho de Deus. De seres o quê? Filho de Deus. ao qual crê no seu verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmão, quando nós aceitamos e recebemos o Senhor nas nossas vidas, Ele deu esse poder de nós ser chamado o quê? Filho de quem? De Deus. Quando nós fazemos a vontade de quem? Do céu. Quando nós andamos conforme a vontade do Altíssimo, nós somos o quê? Filho de Deus. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus não se agrada, nós não pertencemos ao céu. Porque o próprio Jesus, Ele veio para fazer a vontade do Pai. E Ele olhava e dizia assim, Ele explicava, Ele trazia sermões, Ele falava no templo, mas que o povo viesse fazer a vontade de quem? Daquele que me enviou. É necessário, nessa noite, nós fazer a vontade de quem? De Deus. Se nós queremos ser filho de Deus, é necessário nós obedecer a tua palavra e os teus mandamentos, para que nós venhamos ser livres, para que nós venhamos ser o quê? Transformado e dominar sobre os vícios, sobre os prazeres da carne, sobre os desejos que temos prendido, porque nessa noite nós somos filhos daquele que morreu naquela cruz por mim e por você.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Creio. Glória. E para ser filho de Deus, é preciso abandonar tudo que nos Ensina, atrapalha. Jeová. Glória. É preciso nós olhar para o alvo e dizer: Senhor, ainda tem rapina, ainda tem uma sujeira, ainda tem coisa dentro de nós que precisa, Senhor, do Senhor nos libertar e nos transformar, porque eu preciso o quê? Ser livre. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Quero ser Olhe para essa palavra, irmão, pra voar. e eu digo uma coisa a você. Aleluia. Quando eu olho para mim, que eu tenho várias falhas, vários desejos pecaminosos, eu olho e digo: Senhor, quando eu estou orando, eu digo: Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo que me faz escravo do pecado. Arranca de dentro de mim, Senhor, tudo aquilo que me faz ir contra a tua palavra, contra os teus preceitos, porque esta casa, quem tem que habitar é o Senhor. Dessa maneira. Aleluia. Limpa minha mente, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Eu oro e digo: Senhor, me dá uma mente de Cristo. Glória a Deus. Me dá, meu Deus, um andar de Cristo, um falar de Cristo. Me dá um desejar de Cristo. Me dá, meu Deus, vontade de te agradar como Cristo, Pai, te agradou. Me ensina, meu Deus, a andar como Cristo andou nesta terra, obediente, meu Deus, desviando dos pecados, da vontade da carne. Me ensina a ser servo do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos. É dessa maneira. É isso que nós precisamos na nossa vida. Verdade, Senhor. Precisamos ser livres. Amém? Abra em Hebreus 3. Eu vou ler só um contexto, depois nós vamos ler. Hebreus 3, vai procurando aí. Quando nós deixamos apaixonados, nós se apaixonamos novamente por as coisas mundanas ou do mundo, e queremos nós se apegar a elas, pois estava gostando das tais, nós precisamos reconhecer que ainda não somos o que? Livre. Hebreus capítulo 3, verso 4. Quem achou em diante, nós vamos ler uma leitura muito extensa. Hebreus capítulo 4, Hebreus 3, desculpa, 4, verso 4 em diante, desculpa. Amém? Amém. Vamos ler o 4, verso 4. Porque toda casa edificada por alguém, mas o que é edificada, vamos ler de novo. Verso 4. Porque toda casa edificada por alguém, mas o que é edificada por todas as coisas em Deus, é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua, como que? Certo. Para o testemunho das coisas que se há de... Haviam de anunciar. Havia de o quê? Anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, o qual a casa somos nós, se tão somente conservamos fiéis a confiança e a glória da esperança até o Fim. portanto, como dizeis, o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça Endereçais o vosso quê? orações Como na provação, no dia do quê? da tentação no deserto. Deserto, onde o vosso pai me tentaram, aonde os vossos pais me tentaram,
me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Pois isso me indignei contra esta geração e disse: este sempre erraram em seus corações, seu coração, e não conheceram o que? Os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração que? Mal e infiel. Mal e Infiel. para se apartar do Deus vivo. O que Deus ele está dizendo, a casa edificada por Deus, que somos nós, esta casa morada do Altíssimo, do Espírito Santo, edificada para a sobra espiritual. Ela não é edificada para a sobra carnal, mas sim para a sobra o quê? Espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Esta casa, irmão, que somos nós, ela precisa de noite ser edificada, ser montada, ser transformada por um Deus vivo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque aquele povo, ele pereceram porque quando ele desobedecia, ele sofria mais. Eles ficaram 40 anos, irmãos, sofrendo, rodando o deserto por causa do quê? Da sua desobediência com Deus. Sabe, muitas das vezes a consequência que vem sobre a minha vida e a tua vida é por causa que nós somos desobedientes para com Deus. Aleluia. Agora nós olhamos para a vida de Moisés, aonde ele edificou a tua casa, a tua morada, para a morada do Altíssimo. Nós temos que edificar esta casa hoje para a morada do Altíssimo. Nós temos que edificar este templo para a morada de quem? Do Altíssimo. Glória a Deus. Para que o Senhor, na sua ira, irmão, porque a Bíblia fala que os ímpios foram designados para a ira de quem? Do Todo-Poderoso. Ímpio aqui, irmão, é aquele que não faz a vontade de quem? De Deus. No verso 11 fala: assim jurei na minha ira, ao Senhor dizendo, assim jurei na minha ira, que não entrará no meu gozo. Só vai entrar no gozo do Altíssimo aquele que for fiel até o fim, aquele que edificar esta casa como morada do Altíssimo e dizer: esta casa é edificada pelo poder do Altíssimo. Porque se você deixar essa casa, irmão, sendo edificada pelos prazeres da carne, a vontade do mundo, os desejos que batem dentro desta casa para nós fazer a vontade do mundo, naquele grande dia você vai ter uma consequência, e esta consequência eu e você não queremos, porque nós queremos é morar no céu com o Altíssimo. Aleluia, Deus. Precisamos ser libertos. Precisamos ser o quê? Transformado pelo Altíssimo. Abra aí também 2 Pedro 2. Aliança com Deus, mas deveria permanecer firme nela, pois não são recebemos a Cristo para então depois voltarmos atrás. Nós recebemos para viver com Ele toda a nossa o quê? Vida. Isto é uma aliança e não um contrato. Vamos ver? 2 Pedro capítulo 2 verso 20. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem está procurando dizer: estou procurando.
Tem umas linguagens de hoje, irmão, que é diferente, viu? Os irmãos estão com as Bíblias novas aí. Então eu vou começar a trazer duas linguagens a partir dos cultos que vem, né? Dos estudos, porque a linguagem dessa é João de Almeida corrigida, né? Essa linguagem que vocês estão usando aí, alguns 4 irmãos estão usando, é a linguagem de hoje, amém? Então vou começar também a trazer as duas linguagens. 1 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20, desculpa. Verso 20. Porquanto se depois de teres escapado da Corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, quem? Jesus Cristo. Fores outra vez envolvido nelas e vencido, tomou-se o último estágio pior do que? E o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhe for não conhecer o caminho da Justiça. do que conhecendo desviar-se do santo mandamento, que ali foi o quê? Dado. Verso 22. Deste modo sobreveio ali o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou o seu próprio quê? E a porca lavada ao espojo de lama. Espojo de quê? De lama. Aqui está rolando da lama. O que Deus, irmão, falou nessa noite comigo e com você, sabe o que é? Esses nós que diz que somos de Cristo, mas não queremos viver conforme Cristo quer que nós vivamos. É melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Todos vamos ter uma consequência. Conhecer Cristo é bom demais. O melhor ainda é viver nos teus mandamentos e nos teus estatutos. O melhor ainda é obedecer a palavra do Altíssimo, porque é isso que Deus ele quer de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. Não adianta aceitar Jesus hoje e amanhã voltar para o mundo. É como um cachorro que vomita, né? Come e vomita aquela própria comida. É como a porca que se lameia na própria lama. Assim é esse camarada que se afasta e se desvia dos caminhos do Senhor. Eita Deus, aleluia. Fala, meu Deus. Glória a Melhor é Deus. não conhecer do que conhecer e sair lá fora declinando a imagem do Altíssimo, dizendo que é um crente afastado, mas praticando as coisas em moral, as coisas que Deus não se agrada. Se posicione. Aleluia. Porque Deus está dizendo assim que é melhor nós viver com Ele até o fim. O Senhor está dizendo assim: não me abandone no meio do caminho, depois volto. Me abandone no trecho do caminho, não. É permanecer até o fim. Quando você casa, qual o seu desejo? Viver com a mulher até o... Você já viu que chega uma época do meio do casamento que a mulher, o marido ou a mulher já começa a olhar para ele e começa a ver defeito? É assim um camarada no caminho do Senhor. Ele começa bem porque o desejo dele é casar. Nós somos o quê? A noiva. Jesus é quem? O noivo. O nosso prazer, quando nós saímos desse mundo aí, é casar com quem? Com o noivo que é santo e puro. Glória a Deus. Mas no meio do caminho, nós começamos a ver o quê? Defeitos. Você já viu esses irmãozinhos que dizem que afastou porque o irmão não falou com ele por causa de uma palavra? É assim no relacionamento também. Você começa, é gostoso demais os beijos, né? Os abraços. Você se abraça com a mulher de noite, no frio desse, chega esquenta, pode ela estar fedendo gambá.
Mas você diz, o cheiro é bom. Mas quando chega no meio do caminho, É, Deus, é só a graça. aí você começa já a achar o quê? Defeitos. Toma boa essa mulher. Você chega em casa, aí começa a olhar para as panelas, o arroz está ruim. A mulher não pintou o cabelo direito. Nem escovou os dentes hoje, ô mulher. Chega cansado, querendo beijar, dar um cheirinho. Mas o cabelo, o cheiro de bafinho tá forte. Precisamos ser libertos. É da mesma maneira quando nós queremos afastar os caminhos do Senhor. Quando nós desejamos sair da presença de Deus, nós encontramos o quê? Defeito. E nunca qualidade. Sabe por quê? Agora o casamento é ruim. Casar com Cristo é ruim demais. Meu Deus do céu, eu nunca pensei que ia passar tanta prova. Eu nunca pensei que casar com Jesus, eu sendo a noiva casando com Jesus. Eu nunca pensei que em casa ia faltar as coisas, que meus filhos não iam ter o que comer, o que vestir, que as contas iam ficar atrasadas. Eu nunca pensei que casar com Jesus era suportar o irmão, a irmã. Mas no começo era bom demais, nós suportávamos. Agora no meio, nós não queremos suportar. Seja fiel até o fim. Casou com um dragãozinho, viva com ela até o fim. Em nome de Jesus. Até o fim. Até o fim. Porque Deus, Ele quer o quê? Que nós seja fiel até o fim. Então é isso que Deus, Ele quer de mim, de você. É só ilustração, irmão. É do casamento físico com o casamento espiritual. Mas é isso mesmo, analisa nós mesmos aqui hoje. Nessa o casamento você não vê defeito em nada, irmão. Né? A mulher se arruma melhorzinho, o marido se arruma cheirosinho, é um cheiro para todo lado, um perfume, né? Toda hora tá passando perfume, passando creme. Chega uma hora que o camarada ama uma mulher e se desleixo. É assim na obra do Senhor. Você passa perto do marido, um cheiro terrível, você diz, meu Deus, casei com esse homem. Tem que suportar, meu Deus do céu, misericórdia. Vontade de mandar ele tomar um banho, mas ele não vai gostar. Pastor, fala até assim. Se eu me arrepender, se eu arrependo de me matar, você já estava na mão. Você entendeu? Então o que Deus Ele quer é o quê? Santidade. Né? Aí nós queremos achar defeito. Mulherzinha que ganhava toda hora para estar encontrando com o namorado, né? Toda hora estava debaixo do chuveiro, se perfumando, aquele negócio vestindo de roupa. Agora não. Passa 10 anos pra vida. Agora até para trocar de calça é uma luta. Meu Deus. Troca de calça, que a calça já até preta. Ah, você gostava de oração, agora você está vendo defeito. É assim nós também na casa do Altíssimo. Vamos ter mudança nas nossas vidas. Vamos casar com o noivo e permanecer casado até o fim. Casou com um dragãozinha, um dragãozão, permanece. O bafinho tá difícil, a bala de hortelã vai mudar toda a circunstância. Marido, ó, com sabedoria, comprei um. Só noite, não agora não, só pra você chupar, pra você dar um cheirinho da fé aqui, tá? Não, mas eu quero. Não, mano, pra não gastar, não é? Foi R$1,50, foi caro, né? Pra não esculhambar, que às vezes o bafo é terrível, eu ia dizer, mulher, você casou comigo desse jeito e nunca reclamou. Agora tá reclamando, então dá uma estratégia, compra uma bala rasa, aquela que arde, né? Cambeja, você diz, ixi, aqui não é o dragãozinho, não, aqui tem outra pessoa. Amém, igreja? Amém. Está entendendo? É só ilustração para tirar o clima pesado, é que nós, de hora que vamos, né? Amém? Amém. Abra aí para nós finalizar. Meu Deus, é bom. Abra em Hebreus 10. Então, o pastor de vocês é bênção. Hebreus 10.
Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais da paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, eu que há de vir virá, e não Tardará. verso 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem o quê? Prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a convenção do quê? Conservação da alma. Conservação da alma. Que Deus, Ele quer que nós, que o justo vive pelo quê? Ele não tem prazer que o justo volte para trás, que descase. Ele não tem prazer naqueles que dizem: eu sou de Cristo e amanhã eu sou do mundo. Eu sou de Cristo e vou permanecer sendo de quem? De Cristo. E vou obedecer a quem? A Cristo. Deus, Ele tem prazer naquele que é fiel. Amém? Amém. Pode pegar. Vamos finalizar. Abra em Tiago 1, 12. Dessa forma vemos que a nossa decisão para esta aliança deve durar todo o quê? A vida, como um casamento, por exemplo. Foi o exemplo que nós demos do casamento. Tiago 1, 12. Verso 12 fala: bem-aventurado o varão que sofre o quê? As tentações ou aflições, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Verso 13: ninguém sendo tentado diga de Deus sou o quê? Tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo Mal. e ninguém. Tenta. Verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria o quê? Concupiscência. Verso 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao quê? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Verso 16: não erreis. Não quê? Não erreis, meus amados irmãos. Ai, pronto. Você está vendo que Deus Ele quer conosco, irmão? Que nós sejamos o quê? Fiel até o fim. As tentações que vêm é consequência dos nossos pecados, nossos erros, das nossas concupiscências. Quando nós praticamos algo que Deus, quando nós se assentamos na roda de fofoca, vai vir uma consequência. Vai uma pessoa também, o demônio vai levantar outra pessoa para falar mal de você. Aí você, ai, fulano está falando mal de mim. Você plantou, você vai colher. Você pode ver que o fofoqueiro não gosta que ninguém fofoque da vida dele. Você já prestou atenção? É sério, irmão. Para sentar o fofoqueiro que está fofocando a vida dos outros, ou o mentiroso contando mentira. Quando chega outro mentiroso, ele diz: isso é mentira. Mas o que ele fala é tudo verdade. Sabe o quê? O que Deus quer que nós seja o quê? Permaneça na obediência do Senhor dos Exércitos. Seja livre nesta noite. Seja liberto pelo poder de Jesus. Não delusa o pecado. Não dê espaço para a concupiscência da carne. Seja livre, seja o quê? Liberto. Amém? Amém. Estamos quase finalizando. Último. Hoje eu vou aplicar tudo, em nome de Jesus. 1 João 5, 3, 5. 1 João 5, verso 3. Logo a culpa da desobediência, vou ler o contexto. Logo a culpa da desobediência ou da má vontade
em obedecer os mandamentos divinos, não é da aliança com Deus, mas sim do apego de tais pessoas com o pecado. Quando nós queremos desobedecer a Deus, nós queremos sempre justificar os nossos erros. Você sabia? Sempre quando nós queremos fazer aquilo que Deus não se agrada, nós queremos justificar o quê? Os nossos atos, nossos pecados. João 5, 3. 1 João 5, 3 em diante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus Mandamentos. e os seus Mandamentos. não são pesados. Você sabia aquele camarada que diz assim: é difícil ver Jesus, eu tenho que me libertar de tanta coisa para servir Jesus. É o camarada que está no mundo do pecado. Porque aquele que casa com Jesus, irmão, não é um contrato não, irmão. Não é um contrato de empresa que você tem tempo de entrar e tempo de sair, não. O casamento com Jesus é o quê? Eterno, né? Aí o camarada vai começar: os mandamentos de Jesus é tão pesado, é tanta coisa, eu não aguento sozinho não. Não aguenta não, Jesus está contigo, é por isso você não aguenta só. É só seguir ele mesmo, filho. Amém? Verso 4. Porque todos os que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A nossa fé. Ô, glória. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de quem? De Deus. A nossa fé vence o quê? O mundo. E quando você confia, igual você, uma fé no casamento, você olha para aquela mulher, você olha assim, eita meu Deus. Se eu casar com essa mulher, vai ser eu vou ganhar na lote, bonita, É só o né? amor. Aí você tem uma fé, você tem um que? Uma esperança. E você faz de tudo para aquela fé e aquela esperança ser o quê? Ser o quê? Concretizado. Aí você casa. Eita, Deus é forte. Aí consegui Ele é uma bom. fé. Ele é bom. Consegui aquilo que eu tudo queria, casar com essa mulher. Mas agora tem a consequência do casamento. É, E agora? ele tá dizendo. E agora? E agora a consequência? Que brilha é ouro. O povo tem um ditado: nem tudo que brilha é ouro, né? Agora vem a perseguição, vem a discórdia, vem aquilo que não aceita nenhum, né? Com Jesus, irmão, você casa com ele, você tem que só aceitar a vontade dele para você permanecer casado com ele. É isso que Deus ele quer de mim e de você. Aleluia. Seja fiel até o Fim. Seja fiel até o Fim. Seja fiel até o Fim. Permaneça casado com quem? Com Cristo. Com o noivo, Cristo. Eita, glória. Aleluia. Vamos embora. Agora vamos para o monte, vamos orar.